bem específica e cumpriram muito bem. É a segunda vez já que o Corinthians, em seus domínios, joga diante do líder do campeonato e consegue vencer. Ainda quebra uma invencibilidade do adversário. Então, isso são requisitos para fortalecer aquilo que vem sendo feito ao longo da semana, ao longo do trabalho. É o quarto jogo já que não toma gol também. Então, a partir do momento em que você vê uma equipe organizada, que não toma gols, que foi melhor do que o adversário, né? O jogo do Corinthians tem que ser esse. A gente sabe que o patamar tem que ser outro. Então, lógico que nós estamos em busca disso. E essa vitória acaba nos dando a possibilidade de sonhar um pouquinho mais no campeonato, né? Nós estamos distantes ainda daquele grupo que está um pouco mais à frente, mas jogo a jogo a gente vai buscar exatamente se afastar daquilo que nos incomoda para buscar outros objetivos. Mancini, boa noite. Aqui Bianca Molina, TV Bandeirantes. Da última vez que eu tive a oportunidade de conversar contigo, eu te perguntei sobre o tamanho da vitória do Corinthians sobre o Inter, então líder do Campeonato Brasileiro, também aqui na Neoquímica Arena. Dessa vez eu quero te perguntar sobre o tamanho da atuação que o Corinthians teve. Porque o Corinthians que venceu o agora líder do Campeonato Brasileiro foi o melhor time em campo, foi consistente na defesa, teve uma marcação praticamente impecável e só não ganhou por um placar mais confortável porque pecou ali na última finalização, na última bola, na finalização. Então eu te pergunto o tamanho dessa atuação e o quanto tu vês de evolução desse time nesses teus praticamente 2 meses à frente da equipe. Boa noite, Bianca. Eu vejo uma evolução muito grande, né, em todos os quesitos, né? Quando um técnico ele quer armar a sua metodologia de jogo, ele tem que corrigir uma série de coisas, né? Às vezes, até como a equipe vinha jogando, tem alguma coisa que você tira, né, e que se encaixa na sua forma de jogar, né? O Corinthians, ele vinha de uma forma que me ajudou em muitas vezes, porque já era um time organizado taticamente, os atletas já sabiam aquilo que tinham que fazer. Aí você coloca a sua cara e é óbvio que espera que dentro das partidas tudo aconteça de forma favorável. Então hoje, após 60 dias no clube, eu vejo uma equipe jogando diante do líder com personalidade, com imposição, com atitude, uma equipe que marcou muito bem, que não teve medo de marcar adiantado, que fez com que o São Paulo tivesse um pouco de dificuldade na saída de bola quando a gente adiantava a marcação, e isso acabou tirando um pouco da confiança de jogo do São Paulo. 2 ou 3 vezes eles acabaram escapando, depois a gente corrigiu, né? Na segunda etapa, o Diniz acabou mexendo na equipe, tornou o São Paulo sem um zagueiro, um time ainda de mais posse de bola, e a gente conseguiu também fazer uma marcação e neutralizar na maior parte das vezes, né? Em se tratando de um adversário, em termos técnicos, muito bom, a gente, em um ou outro momento, teve que abaixar um pouquinho as linhas, mas em todo o jogo nós tivemos as melhores oportunidades. 1-0 acabou sendo até pouco diante daquilo que eu vi no jogo. Então isso acaba, de certa forma, só comprovando aquilo que diariamente a gente fala para os atletas, que é necessário você sofrer um pouco ao longo da semana, porque nos jogos você tem a oportunidade de uma apresentação melhor, tanto no âmbito tático quanto no âmbito técnico, né? Então, se eu estou batendo diariamente, eu e minha equipe, né, batendo diariamente aos atletas, vamos fazer isso porque vale a pena, se doem porque vale a pena, e aí você chega num jogo desse e tem a superioridade e quebra uma sequência invicta do adversário, então isso acaba reforçando tudo aquilo que tem sido dito diariamente, né? Então eu estou feliz por N motivos, né? Mas o mais importante é ver essa evolução do Corinthians. Ela não melhora no jogo a jogo, ela melhora no treinamento. A partir do momento em que você prepara alguns tipos de treinamento para que o jogador possa ter, na tomada de decisão na hora do jogo, a melhor saída, né? Então eu vejo evolução nisso também, mas é fundamental dizer
que o trabalho do Flávio de Oliveira também tem que ser elogiado, porque hoje nós temos um time num patamar muito interessante em termos de valências físicas, né? Os atletas, aquilo que a gente vem pedindo para eles, eles estão conseguindo fazer. Lá atrás a gente tinha um pouco de dificuldade porque era uma mudança de metodologia. Hoje a gente já tem, após 60 dias, um grupo que entendeu a forma de jogar, que mesmo quando tem que baixar as linhas, baixa, mas é o objetivo, tem saída rápida de contra-ataque, quando marca adiantado, marca para tentar tomar a bola e fazer o gol. Então o Corinthians caminha exatamente dessa forma. Eu acho ainda mais interessante quando você monta uma estratégia do jogo, aposta em alguns atletas e esses atletas acabam sendo diferenciais na partida, que foi o caso do Léo Natel hoje. Muita gente esperava até a entrada do Davó e o Léo acabou com a sua força e velocidade, sendo uma peça muito importante, porque em alguns momentos a gente sabia que teria que baixar as linhas, porque o jogo coletivo do São Paulo ele é muito forte, então você tem que baixar para tirar o espaço. A gente sabia que não poderia dar ao São Paulo a marcação adiantada com espaços, porque é uma equipe que joga nos espaços, então nós teríamos que tirar esse espaço, eu acho que fomos bem nesse sentido. Mancini, boa noite, Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. Como a gente tem pouco contato com você, eu queria saber de você, mesmo no pós-jogo, algumas tomadas de decisões, porque infelizmente a gente não pôde falar isso durante a semana. Eu queria saber a situação do Bozelli, enfim, pelo visto já não trouxe ele para o jogo, a diretoria optou pela saída dele, por não colocá-lo em campo, e aí você teve que acatar. É muito nessa linha a relação do Bozelli. Queria saber por que do Gemerson, que você optou por deixá-lo no banco hoje. Qual foi o motivo que o fez você colocar o Bruno Mendes e não o Gemerson fazendo a sua estreia hoje? Gostaria de saber isso também de você. E por que a opção de entrar sem o Davó e sim com o Léo Natel? E aproveitando que você fizesse uma análise aí do Léo Natel também, enfim, que participou bastante, mas perdeu alguns gols. Por favor, obrigado. Boa noite, Rodrigo. Vamos lá então, né? A entrada do Léo Natel se deu exatamente em cima da estratégia que foi montada. Eu precisava de um jogador de força e potência, de velocidade, para que a gente pudesse arrastar no momento em que o São Paulo fizesse a saída dele, e iniciasse a saída no setor de meio campo, e quando a gente roubasse a bola, a gente tinha que ter alguém que chegasse rapidamente à área adversária. Ele teve algumas oportunidades, no meu ver foi muito bem no jogo, aguentou até os 15 do segundo tempo, quando pediu para sair. A opção dele e não do Davó é exatamente, aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, e dizer que eu surpreendi a todos quando eu escalei o Davó na equipe, né? Porque eu estava vendo nos treinamentos que ele tinha capacidade, e conversei com alguns atletas sobre isso. E aí nós, em conjunto, optamos pela entrada do Davó. Nessas mesmas semanas, após a entrada do Davó, nós tivemos a volta do Jô, e o Jô estava suspenso para o jogo de hoje. E o desempenho do Davó nos treinos era inferior àquilo que eu estava vendo de outros atletas. Então aqui no Corinthians a gente tenta ser o mais justo possível, né? E utilizar o atleta que está em melhores condições de entrar em campo e de poder executar a função. Nós temos que deixar um pouquinho de lado esse negócio daqueles 11 titulares e de uma forma única de jogar. Dependendo do jogo, dependendo do campeonato, a tua estratégia ela pode ser outra, né? E é por isso que nós temos 29 atletas. Eu não posso, obviamente, vir com os 29, mas eu tenho 21 atletas, eu tinha hoje 21 atletas de linha. E tive que fazer as opções em cima disso. Essas opções, elas estão diretamente ligadas à estratégia de jogo.
Então eu acreditava numa vitória de hoje, então eu sabia que no segundo tempo, quando a gente tivesse vencendo a partida, eu teria o Gustavo para entrar no lugar do Natel. Se eu tivesse que propor e segurar um pouquinho mais a bola, eu teria o Matheus Vital, que também já fez essa função. Então, por isso, a opção por esses atletas e não em função do Davó. No caso do Bozelli, é opção. Eu sei que o atleta encerra seu contrato no final do ano, mas é uma opção de jogo, assim como foi a opção do Gemerson e do Bruno. O Gemerson já estava quase pronto a entrar na equipe e pegou Covid. Ficou 2 semanas num ritmo inferior aos atletas, e isso demora tempo. Quem é atleta sabe que se você fica parado ou se você perde o rendimento de uma semana de trabalho, você precisa de 2. Se você perde 2 semanas de trabalho, você precisa de 3 e talvez até de 4 semanas. Mas a entrada do Bruno responde a minha pergunta. Eu acho que mais importante do que eu dar explicações é todo mundo enxergar aquilo que o Bruno fez dentro de campo. Então a opção foi correta. É óbvio que nós não vamos acertar sempre, mas no jogo de hoje as entradas foram acertadas. Mancini, boa noite, é o Marcelo Braga do GE. Primeiro eu queria saber o quanto esse tabu que o São Paulo tem contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena foi usado por vocês como um fator de motivação, de uma meta que vocês tinham de manter esse histórico positivo do Corinthians aqui dentro. E também queria saber sobre a estratégia de jogo. O Corinthians começou pressionando o São Paulo na saída de bola. Em dado momento o São Paulo conseguiu, na jogada construída, na troca de passe, chegar até o gol do Cássio. Naquele momento vocês pararam de pressionar. Houve até um pedido do Fagner para os jogadores recuarem. Como foi feito esse planejamento tático e como que é mudar isso no meio do jogo? Como é que é feita essa percepção? Boa noite, Marcelo. Vamos por partes. Eu vou tentar lembrar de toda a pergunta. Olha, montar uma estratégia de jogo, ela tem várias etapas, né? Você tem que assistir o adversário, vários jogos do adversário, não só fora de casa como dentro de casa, tentar entender aquilo que o técnico adversário faz em termos de mudanças, porque você inicia de uma forma, mas a qualquer momento o técnico adversário, e tendo o Diniz do outro lado, que é um cara inteligente, que pensa, a gente tem que esperar algum tipo de mexida. Então nós montamos a estratégia e treinamos a estratégia na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. E sentando e conversando com os atletas e mostrando para eles. Então qualquer estratégia é feita em conjunto. Eu não posso no dia do jogo chegar para o atleta e falar, nós vamos jogar dessa forma. É por isso que a gente usa a semana. É que o fato da imprensa estar afastada, em função da pandemia, a gente acaba às vezes perdendo um pouquinho essa visão da imprensa, então por isso que eu me alonguei um pouco mais. A partir do momento em que o Corinthians marca adiantado o São Paulo e 2 bolas passam entre as linhas e o São Paulo acaba finalizando, a gente automaticamente já está no automático da equipe, tem que afastar. Perdeu a marcação uma vez, a segunda vez, afasta, é o que a gente chama aí na gíria do futebol de fechar a casinha, fecha a casinha, respira, vê onde está errado e volta a marcar a frente. Então, o que aconteceu foi uma indecisão na altura do setor de meio campo, eu não me lembro bem de qual jogador, mas um deles que tinha que adiantar acabou ficando e essa bola passou das linhas. A partir do momento em que a gente detectou, numa parada no primeiro tempo, eu já consertei, já chamei o jogador, já falei com ele, a partir deste momento a gente tem que adiantar todas as linhas, e aí a gente passou a marcar melhor. Na substituição do Diniz, tirando o Bruno Alves e entrando com o Luan de zagueiro, a gente teve, o São Paulo passou a ter uma saída, ao invés de 2 zagueiros e 2 volantes, com 1 zagueiro e 2 volantes, e a gente marcou mais os volantes e deixou mais o zagueiro livre, também era uma estratégia que podia acontecer no jogo. Então tudo isso é fruto da semana de trabalho. É lógico que às vezes a gente tem uma grande capacidade
de enxergar as coisas, mas a execução não é boa. Hoje a execução foi tão boa quanto a estratégia. Eu tenho que enaltecer aqui os atletas que ao longo da semana sentaram, discutiram comigo várias vezes sobre o que fazer na partida em determinados momentos. Então, ao longo da semana, a gente tem o hábito de fracionar a partida para que você consiga falar sobre tudo. Porque não dá para você ter, por exemplo, no dia do jogo, uma palestra onde você mostra aquilo que pode acontecer no jogo e ser rica em detalhes. Você precisa da semana inteira. Então, fragmentando o jogo, a gente consegue ter aí uma visão ampla do adversário, e eu acho que o Corinthians se deu muito bem, né? Volto a dizer, enalteço os atletas, porque eles entenderam muito bem aquilo que foi feito no treinamento, se doaram, acabaram o jogo exaustos, e isso é muito bonito de se ver. Eu sinto orgulho quando eu vejo a minha equipe nos momentos finais se doando, mesmo que esteja sentindo cãibra, porque essa é a cara do Corinthians. A torcida se sente valorizada a partir do momento em que você ganha de um rival, exatamente dessa forma. E respondendo a outra parte da pergunta, foi usado sim o tabu, foi usado o fato de nunca ter perdido aqui para o São Paulo, porque eu acho que isso também faz parte do jogo. Você incentivá-los e fazer com que eles tenham que se superar dentro de campo para que isso se torne rotina, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente não quer perder para ninguém, muito mais diante de um rival. Muito obrigado, Wagner Mancini, a todos que nos... E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.